dar um tempinho para vocês. Como a gente é muito educado, vocês vão levantar a mãozinha e aí vai responder cada um por uma ordem. Quem tiver microfone e quiser entregar para eles, o momento é agora, tá bom? Então quem quiser colocar o microfone deles, assim, para eles segurarem e tal, tá certo? E quando eu falar temos, a gente tem, tá bom? As perguntas vão ser sempre para os três ou vão ser direcionadas? Vocês decidem entre vocês. Tá bom. Responde, então responde. Fechou. E aí, Quem fizer pergunta já fala se quer só de alguém ou se quer já direcionando. E aí vamos também ser muito amigos uns dos outros, porque a gente tem muita gente, e aí pra não comer tipo assim, me fala da sua carreira, e de repente tem uma resposta de 10 minutos, tá bom? O microfone é Essa aí foi pra mim. Se eu me empolgar aqui, vocês estão ferrados. Primeiro saúde, porque aí a pessoa se quiser o vídeo, não Olha, pode. ele é bom, mas se vocês puderem falar um pouco mais próximo, assim, direcionar. Eles são uns aqui aberto. Me preferirem. Ó, esses dois aqui, meninos, eles agem como um só, tá? Para os áudios ficarem, vocês não ficarem perdidos. É pra deixar esse forever? Não, vocês ficam segurando esses dois juntos porque são vários canais. Pode Tem que ver se segurar os consegue dois, é isso? coisar o fiozinho ali na Nossa, hora. os dois aí. Bem rápido é 3, não sabe. Você é o novato, tá tudo bem? Vai ser um referencial. esse filme de cinema na TV. Ó, Isso. vou colocar pra vocês aqui o tempinho, começar a rodar, e aí quando eu falar temos, a gente tem, tá bom? Tá certo. Cansado, gente, tá? Podem começar? Eu sei que é uma pergunta recorrente, né? Vocês estão cansados de responder dublagem, IA, mas a gente agora está entrando numa nova página, né? O Google trouxe a nova tecnologia, que é o Geo3, onde ele simula vozes, ele é bem acessível, eu trabalho diariamente com ele, e ele agora está batendo no Congresso, e faz com que o Congresso, né, essa questão política, entre numa nova página, que é eles tentarem regularizar. Como está sendo esse movimento, na visão dos dubladores que vêm batalhando com isso há muito tempo, há alguns anos, né? Como está sendo esse novo movimento de o Congresso olhar para essa pauta com mais carinho, já que bateram neles lá agora, né? Como é que vocês, como dubladores, estão vendo esse novo movimento? Olha, é um assunto bem delicado, inclusive importante. Eu espero que exista mesmo uma regulamentação, até porque é a nossa profissão, né? O trabalho profissional de todo mundo aqui. Então, eu espero que eles tenham essa regulamentação, porque a dublagem tem que ser viva, né? Ótimo ter a evolução, a tecnologia, tudo, mas a interpretação, o nosso trabalho mesmo, o cuidado que a gente tem, o carinho para fazer cada obra, tem que ser feito por humanos, eu acho. Então, a minha opinião sobre isso é isso. A dublagem viva, assim. Outro aspecto importante é porque as produções, o original, são pessoas fazendo, né? Não são uma inteligência artificial, não é nada feito ali. Claro que tem as produções que você tem animações e tal, mas sempre tem ali alguém, um ser humano fazendo aquele trabalho. Então, assim, a grande preocupação nossa é que a tecnologia ela evolui de forma exponencial, né? Há poucos anos atrás, aquela qualidade que o Google alcançou não era bem imaginável, né? Então, assim, a gente fica um pouco mais aliviado que o Congresso está dando agora essa atenção, né, para a nossa questão, porque a categoria de dubladores ela não é uma categoria muito grande de pessoas. Então, assim, em relação à quantidade de pessoas, a gente não consegue fazer pressão a ponto de convencer o Congresso de dar atenção para isso. Mas agora, quando eles estão percebendo que realmente isso está atingindo também não só a nossa área, mas outras áreas também, então a gente fica um pouco mais aliviado de que eles vão olhar com carinho aí pela nossa situação, para que a gente possa continuar dublando aí por mais anos. Então, essa parada que o Nicolai falou, eu gosto de seguir nessa mesma linha, porque a gente tem que pensar um pouco mais amplo. Não é só os dubladores que estão sendo ameaçados por IA, todo mundo aqui está sendo ameaçado por IA, tá legal? Quem me garante que daqui a um tempo, estou eu aqui, você fazendo uma entrevista, você sorrindo para mim, eu sorrindo para você, quem me garante que daqui a pouco não vai ser uma tela aqui, fazendo as perguntas? Então, eu acho que a gente tem que olhar tudo com um pouco mais de carinho. Se você substitui a dublagem por máquinas, a dublagem humana por dublagem de máquinas, são muitas pessoas que são afetadas, não são só os dubladores, tem os técnicos, tem os diretores, tem os donos de estúdio, tem as pessoas que trabalham dentro do estúdio. Então todas as profissões estão sendo ameaçadas e a gente tem que olhar com muito carinho esse lance de substituição
eu tô aqui conversando com vocês, veio um monte de gente, como eu disse agora há pouco, evento, uma parada muito linda, muito carinhosa. O que vai ter no palco se ia dominar? Um robô? Eu acho que não. E essa troca é muito maravilhosa e acredito que isso não deveria acabar. Perfeito. Próximo canal? Aqui. Aqui atrás. Ainda sobre o tópico IA, tá? Eu me chamo Edmar Filho, sou representante do ARMTV Brasil e uma das perguntas que eu gostaria de fazer tem a ver com que alguns influenciadores estão publicando a respeito do movimento da dublagem viva. Tem se falado que alguns dubladores já estão vendendo seus direitos de voz para sites como, por exemplo, o YouTube, e esses sites já estariam usando essas vozes dentro da IA. O que poderia fazer com que eles já estivessem, assim, obtendo valores através dessa venda de voz e poderia enfraquecer o movimento. Tem algo assim que tem sido pensado dentro da classe, se isso já chegou a acontecer com vocês, de, por exemplo, abordarem vocês para comprar os direitos de voz para alimentar a IA, isso enfraqueceria o movimento de alguma maneira? Bom, comigo nunca aconteceu, nunca recebi um convite desse, até porque se eu recebesse eu não ia aceitar. Porque, beleza, vou vender e aí ele vai poder usar até quando quiser, né? Ficar lá um banco de dados sempre renovando. Então, é por isso que tem que ser resolvido rápido isso. Até fiquei feliz de saber que o Congresso já está sabendo de o que está acontecendo. Então, eu acho assim que para fortalecer, nossos colegas não aceitaram. Tem dado todo mundo lutar pela mesma causa. Isso. Sobre a questão dos colegas que já aceitaram, né? Cada pessoa tem uma característica. Então, assim, o Daniel fala de um jeito, o Adam fala de um jeito, eu falo de outro jeito. Por mais que a gente tente interprete diversos personagens, fica ali uma assinatura nossa, né? Então, esses colegas que já venderam a voz para outros aplicativos, aquilo ali é uma característica deles. E assim, por mais que ele tente me imitar, não vai ficar exatamente como que eu faço, o Daniel faz e o Adam faz. Então, assim, isso é um prejuízo para cada indivíduo que faz a venda desse material, que é o próprio material, que é a voz dele, né? Isso pode até ter implicações até de segurança, né? As pessoas podem começar a usar a própria voz desse dublador que vendeu os direitos para poder fazer, tipo, acesso a banco, reconhecimento local. Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que ter muito cuidado quando vai fazer isso e pensar que as consequências são mais prejudiciais possíveis, né? Então, assim, isso pode afetar o trabalho da pessoa, pelo menos na minha visão é essa. O nosso trabalho, a princípio, não vai afetar, porque imagina você assistir um filme que foi interpretado por uma pessoa só, todos os personagens com voz feminina, masculina. Em algum momento você vai perceber que esse personagem está todo mundo falando de um jeito muito parecido, porque por mais que nós tenhamos uma gama versátil de interpretações, uma hora a gente chega no nosso limite. O ser humano tem essa questão, né? A gente tem uma limitação. A gente consegue variar times e variar interpretações, mas imagina um filme de 50, 80 personagens. Então, alguma hora, o público vai perceber. Está muito igual, está muito estranho, por mais que o timbre seja diferente. Está muito a mesma coisa, a mesma interpretação. Então, eu acho que isso, de certa forma, não afeta o mercado por inteiro. Isso vai, na verdade, trazer um prejuízo individual para quem fizer essa venda. Perfeito. Próxima pergunta. Por favor. Olá pessoal, eu sou a Aline, canal do Rio. E a minha pergunta é sobre o processo de dublagem para vocês. Como que é o processo que vocês utilizam? Quais são as principais considerações ao interpretar o personagem? O processo é o seguinte, a gente chega no estúdio, o diretor ele dá uma brifada sobre do que se trata o filme, tudo está na mão do diretor. E aí esse diretor assiste a obra, escala os atores e quando a gente chega lá, ele dá uma brifada sobre o que é o filme. Aí ele brifa a gente sobre o que é um personagem. E aí, coloca na cena, a gente assiste uma vez, ensaia na segunda e grava na terceira. É um processo rápido, é um processo ágil, exige muito reflexo, experiência. E basicamente é isso. Sempre temos um técnico de dublagem, um diretor e um dublador fazendo o trabalho ali ao mesmo tempo, né? Mas também tem o processo de tradução, tem o processo de produção, que é para escalar todo mundo. Tem bastante coisa envolvida. Muita coisa envolvida, muita mesmo. E tem o lance de pós-produção também, finalização, PC, que é um controle de qualidade. E é o que o Adriano falou, resumidamente a gente fica sabendo na hora o que vai fazer. A gente não tem o tempo de estudar o personagem com calma, igual o ator teve lá na produção original. Então, uma das recomendações é
seguir e ser fiel à produção original, não tentar inventar moda e não entregar menos do que foi entregado lá na obra original. Tem a questão também da adaptação para a nossa realidade brasileira, né? Às vezes uma piada que funciona lá fora, aqui dentro não vai funcionar. Às vezes uma inflexão que eles fazem lá, por exemplo, o americano gosta de perguntar no final, né? Ele inflexiona desafinando o final da palavra. Tipo, pode ser lá. A gente começa no início, então, como é que você está? Descendo no final. E tem também a questão que a gente sempre, quando vai interpretar, a gente imagina que a gente está lá naquela cena, fazendo a cena com a pessoa, e a interpretação está vindo da TV pra gente. A gente não coloca a nossa voz ali, tipo, não, se eu quero colocar minha voz ali, dá aparecer, todo mundo fazer a assinatura, né, vocal, né? Foi o Lages, foi o Daniel, o Adrian que fez. Até porque isso atrapalha na imersão da produção. Por exemplo, você viu um filme agora que foi dublado pelo Adrian, aí você viu um outro filme que o Adrian interpretou do mesmo jeito. Você não vai ver mais o personagem, você vai ver o Adrian, ou você vai ver o Daniel, você vai ver eu. Porque a interpretação é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Então assim, a gente sempre tem que pegar cada personagem e analisar o que ele fez lá, fazer com que a nossa voz entre na TV e saia como se estivesse sendo falado por ele. Oi, eu sou o Marcos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como foi a experiência? Marcos, é aqui da frente. Oi, eu sou o João Alves, da Conectados. Sobre essa questão da técnica, já foi respondido bem, tá? Eu ia fazer essa pergunta. Mas a questão de algum personagem que seja mais complexo. Tem algo que vocês façam durante todo esse processo de dublagem? Tem alguma coisa que é feita durante o primeiro episódio ou segundo que pode ir consertando? Ou vai seguir realmente aquele processo que foi dito pelo diretor, como tem que ser, realmente tem que seguir à risca o personagem original? Geralmente o diretor que prepara a gente com isso, igual o Adriano falou. Ele já vai falar assim, olha, hoje você vai dublar um rapaz que veio da periferia, mas ele ganha na loteria, venceu na vida. A partir desse momento ele começou a ser muito egocêntrico. A gente vai meio que direcionando, ele já vai entendendo o caminho que ele tem que tomar. Às vezes, igual você falou, no primeiro episódio ele não consegue chegar a 100%, mas conseguiu uma entrega boa e leal, beleza. No segundo ele já vem preparado, já começa a desenvolver mais e o personagem vai ficando cada vez melhor. Pode acontecer dessa maneira por conta da dinâmica. Tem uma questão também que no próprio original, quando o ator está começando a fazer, você percebe muitas vezes que ele ainda não entrou no personagem. E a gente tenta sempre replicar o que ele está fazendo, então você nunca fugir do que ele está fazendo e adaptar para a nossa realidade. Pode acontecer, igual no caso de Demon Slayer, que são várias temporadas, a gente passar na mão de outros diretores. Então, assim, o diretor que começou com a gente na primeira temporada já não é o da segunda, já não é da terceira. Então a gente já sabe um pouco mais do personagem, porque a gente foi conduzindo o personagem junto com o primeiro diretor, e o segundo diretor estudou a obra e tal, mas ele já veio meio que com a bagagem do nosso conhecimento a respeito daquele personagem. Então pode acontecer isso também. Essa manutenção do diretor eu acho muito importante. Espero muito que isso não aconteça no próximo filme, uma nova troca de diretor. E eu já vi também uma questão de quebra de protocolo, às vezes, que acontece quando você começa a dublar o personagem, ok, você está lá dublando ele, só que aí você vai pegando os trejeitos ao longo do processo. E eu já vi de acontecer de você, quando chega lá, termina o filme, o diretor vira e fala assim, beleza, agora vamos fazer aquelas primeiras cenas, que agora sim você entrou no personagem. Já vi isso acontecer e às vezes se tem um tempo para fazer isso, é legal. Obrigado. Marcos, pode ir. Oi, eu sou o Marcos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como foi a experiência dos três ter dublado esses personagens icônicos que pensam no Ego? Cara, pra mim foi, assim, um privilégio acompanhado de uma grande responsabilidade, mas sem sombra de dúvida, o D'Angelo, que é o meu personagem na série, marcou a minha carreira. Então eu fiquei muito feliz e tento replicar isso sempre que eu tenho a oportunidade. Para mim foi extremamente desafiador e muito gratificante, porque assim, foi durante a época de pandemia, a gente estava trabalhando remoto, porque não podia trabalhar presencial, eu estava com a cabine acústica sem ventilação nenhuma, e o Inosuke gritando igual um louco. Uma vez eu saí de uma gravação, minha esposa falou, de onde você saiu? Parece que você saiu do esgoto. Eu estava todo encharcado de suor, porque ele me exigia muita energia, gritando o tempo todo. E eu gosto muito do personagem que sai fora assim, da caixa, sabe? Completamente fora do que eu geralmente, o pessoal me chama para fazer, além da questão do timbre de voz, que era um timbre de voz que eu não tinha usado para gravação nenhuma. Então foi muito legal, porque tiveram várias coisas inéditas nesse trabalho para mim.
como foi dublar os Zenitos, a palavra é cansativo. Cara, quando o diretor me chamou, ele falou: Didinho, a gente vai fazer um personagem, você tem que se preparar físico e psicologicamente. Cassius Romero, o diretor da primeira temporada. E eu: relaxa, Cassius, cala a boca. Eu faço um soap. Você acha que eu não tô acostumado a gritar e fazer escândalo? Olha lá, hein? Quando eu assisti a primeira cena do Zenith, eu só assisti. Eu tava assim, ó. Que é aquele escândalo que ele faz na estrada lá, pedindo: casa comigo, vai, por favor, senão eu vou morrer, a responsabilidade é sua. Ele surta várias vezes no meio da cena, foi muito cansativo. E a mesma coisa que o Dry, cara, quando era a pandemia, então a gente improvisou o home studios. Eu gravava dentro de um closet todo de madeira, cheio de roupa, nos meus vizinhos de quarto. A hora que eu saía de lá, eles olhavam e falavam: ah, você tá bem? Eu tipo, ueca, Exatamente assim, né? A pandemia foi pedreira. Mais alguém? Aqui. Demon Slayer vai chegar no final, vai começar agora os filmes que vão. E eu queria saber qual foi o momento favorito de vocês com seus personagens. Cara, é uma ótima pergunta. Por enquanto, o momento favorito que eu tenho é quando a Nesco ela sobrevive ao sol. Cara, essa cena foi assim, incrível. Mas pode ser que agora, com os novos filmes, venha uma cena nova, uma nova cena preferida, mas que não vai diminuir essa, porque essa foi marcante mesmo. Inclusive, eu fiquei louco gravando a luta antes dessa cena, e o diretor, que foi o João, que já tinha mudado de diretor, ele falou assim: cara, não se preocupa, porque a sua rouquidão vai te ajudar nesse momento. E realmente me ajudou, cara, porque é uma cena muito linda. Pra mim foi a morte do Rei. Essa daí foi. Tava assistindo cinema, começou a arder o olho assim, falei: não, tá acontecendo comigo aqui. E aí comecei a suar pelos olhos, e a minha esposa falou: não, você tá chorando? Porque era muito difícil chorar assim, cenas de. Essas cenas emocionantes, né? Foi realmente emocionante. Ah, pra mim é complicado. Tudo do Zenitsu foi muito divertido, foi muito bacana de fazer. Desde a primeira temporada que ele falou mais, porque nós outros ele quase só dormiu. Mas na primeira temporada tiveram várias cenas épicas, tanto de humor quanto de esforço, de sacrifício, quando ele tá lutando contra aquela aranha lá. Misericórdia! Mas eu gostei muito também na segunda temporada, tô até manachando a cena aqui da Zenitsa. A Zenitsa eu achei demais, e aquela relação dele com o Tengen, quando ele descobre que ele tem 3 esposas. Aquilo foi muito bom de fazer, cara, muito engraçado. Deixa eu só complementar uma coisa rapidinho. É que eu respondi na série toda, né? Mas em relação ao Inosuke, tudo que o Inosuke fez, pra mim foi especial demais. Mas assim, primeira temporada, segunda, porque ele falou mais, né? Então foi o que eu posso falar que eu realmente gostei. É isso, galera. Temos a. E aí, eu vou pedir pra vocês educadamente, todo mundo se reunir atrás deles, pra gente tirar uma foto, todo mundo junto, aí todo mundo ter esse momentinho com eles ao mesmo tempo, tá bom? E aí, Microfones primeiro. aqui comigo, meu parceiro. Eu não vi, mas eu esqueci realmente. O que é? Não, mas foi minha mão, ele deu. Vai dar certo. Briga, a quantidade de AI é meu. Mas aí tem você e o mesmo. Esse aqui sou eu, mas tem um ADG, De quem é o outro? Ele tem o X, né? Tá? Sim, eu sei que eu vou dar você pra cá. Pode estar no chão, na frente deles também, se quiserem, tá? No chão, assim, ó, pá. Time de futebol. Sendo inteligente, todo mundo participa. Pega isso, Ó, eu vou tirar a foto, eu vou mandar no grupo. Quem me perguntar isso no privado, eu vou bloquear. Me aguarde. Cadê a foto? Vamos lá. O tio Breno aqui, hein? 3, 2, 1, foi. Mais uma, foi. Segura. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Mais uma, foi. Pronto. Vocês estão liberados. Agora como é que eu levo? É. Tem uma fatia. Valeu, irmão. Obrigado.
Valeu, Sonequinho. Prazer é meu, valeu, 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 valeu. Isso, sai de cá o caminho.